Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de outubro de 2023 e nós iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos promovidos pela casa podem ser acessados facilmente através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Este estudo da Revista Espírita vai ao ar todo sábado às 14h30, de forma ao vivo. Se você está assistindo ele de forma gravada no YouTube, saiba que pode participar ao vivo conosco. Lá na nossa página, você vai encontrar no menu Estudos, Revista Espírita, um link permanente para se encontrar conosco através do Google Meet e assim ajudar-nos a interpretar, a entender esses ensinamentos que Kardec codificou pela doutrina dos Espíritos. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita e chegamos hoje no estudo de número 30. Nesse estudo de número 30, Kardec vem sugestionar para nós o seguinte tema: o mar pelo senhor Michelet. Então, como hoje estamos só eu e o Pereira, vou começar essa leitura e o Pereira lê o próximo. Pode ser, Pereira? Pode ser sim. Boa tarde a todos. Então, esse é mais curtinho, e aí eu deixo o próximo tema, que é um tema que eu gosto bastante, que é as conversas familiares além túmulo. Então, a gente lê esse aqui, porque esse aqui é um tratado, aí, uma interpretação sobre o mar, pelo senhor Michelet. Então, vamos lá. O senhor Michelet tem de se pôr em guarda, pois todos os deuses marinhos da antiguidade se aprestam para maltratá-lo. É o que nos ensina o senhor Taxile Delord, num artigo espirituoso, publicado pela SIEC, de 4 de fevereiro último. Sua linguagem é digna do Orfeu, nos infernos das óperas bufas parisienses. Como testemunha esta amostra, Netuno, que é o deus romano que governa o mar, identificado com o deus grego Poseidon, aparecendo de repente à porta da residência de Anfitrite, esposa de Netuno, portanto, deusa dos mares. Então, voltando ali para contextualizar, a linguagem desse artigo, que foi escrito por senhor Taxile Delord, publicado lá na revista Siècle, de 4 de fevereiro de 1861, ele traz uma linguagem digna do Orfeu nos infernos, das óperas bufas parisienses, como testemunha esta amostra. Netuno aparecendo de repente à porta da residência Anfitrite, onde se haviam reunido os descontentes, exclama: eis o Netuno chamado. Não me esperáveis agora, cara Anfitrite. É a hora da minha cesta. Mas não há meio de fechar os olhos desde o aparecimento deste diabo de livro intitulado O Mar. Então, tinha um livro, certo? Tinha um livro lá na época intitulado O Mar, pelo senhor Michelet, e ali ele trazia histórias sobre essas questões aí dos deuses gregos, essas mitologias, e no livro, aí, no artigo, aí, pelo jeito, ele conta que houve uma reunião aí dos deuses, aí, dos deuses mitológicos aí, para discutir sobre isso. Então, quis percorrê-lo, mas está repleto de frivolidades. Não sei se de que mares o senhor Michelet quer nos falar. Para mim, é impossível reconhecer-me nele. Seria ali o Netuno, o Poseidon, dizendo assim, do jeito que ele está me escrevendo nesse livro aí, eu não estou me reconhecendo, não sou bem eu que está nesse livro. Todo mundo sabe muito bem que o mar termina nas colunas de Hércules. O que pode haver além? Etc. Nem é preciso dizer que o senhor Michelet triunfa em toda a linha. Ora, após a dispersão de seus inimigos, o senhor Taxile Delord lhe diz: talvez vos sintais à vontade ao saber em que se tornaram os deuses marinhos. Desde que o mar os expulsou de seu império, Netuno faz a piscicultura em grandes quantidades, ou seja,
tá pescando. Glaucus é professor de natação nos banhos de Aunir. E a Anfitrite é recepcionista nos banhos do Mediterrâneo em Marselha. Já Nereu, que é o deus marinho da mitologia grega, representava as forças do mar, vivia em um palácio situado no fundo do mar, Egeu, e tinha o dom da profecia. Então, já Nereu aceitou um lugar de cozinheiro nos navios transatlânticos. Vários tritões, né, que é o macho da sereia, vamos dizer assim, né, vários tritões morreram e outros se exibem nas feiras. Imagina esse livro desse cara, né? Eu vou ler, imagina toda essa questão aí da mitologia ali, trazendo esses deuses aquáticos, né? E aí transformando eles em seres aí simples, né? Pescador, recepcionista, enfim. Imagina o falatório que deu na época. Não garantimos a exatidão das informações dadas pelo senhor Delort sobre a situação atual dos heróis olímpicos. Aí já seria lá o olímpico, né? Que deveria Zeus, aqueles outros deuses lá da parte de cima, né? Que ficavam sobre o monte. Mas, em princípio, sem o querer, ele disse algo mais sério do que tensionava dizer. Entre os antigos, a palavra Deus tinha uma acepção muito elástica. Era uma qualificação genérica aplicada a todo ser que lhes parecia elevar-se acima do nível da humanidade. E não era só lá para eles, né? Porque a gente vê aqui nos indígenas, né? Eles também diziam o Deus Sol, o Deus Lua, né? Então, eles tinham essa concepção, assim, daquilo que ele era muito forte, além da capacidade de entendimento deles, eles davam o nome de Deus. Eis porque divinizaram seus grandes homens. Não os acharíamos tão ridículos se não nos tivéssemos servido da mesma palavra para designar o ser único, soberano, Senhor do universo. Então, veja, né, que quando eles utilizavam essas palavras lá para esses deuses, e a gente acabou também utilizando aí para nosso Deus, né, nosso Pai, aí também a mesma alcunha, chamando de Deus. E aí tem essa diferenciação, né, que os deuses aí míticos, aí mitológicos, é grifado com D minúsculo, e o único Deus verdadeiro, né, que é o nosso Deus, é grifado com o D maiúsculo. Os espíritos que existiam então como hoje, lá se manifestavam igualmente. E esses seres misteriosos também deviam, conforme as ideias da época, e ainda com maior razão, pertencer à classe dos deuses. Olhando-os como seres superiores, os povos ignorantes lhes rendiam culto. Os poetas os cantaram e semearam a sua história de profundas verdades filosóficas, ocultas sob o véu de engenhosas alegorias, cujo conjunto formou a mitologia pagã. O vulgo, que geralmente só vê a superfície das coisas, tomou a figura ao pé da letra, sem rebuscar o fundo do pensamento, absolutamente como aquele que hoje não visse nas fábulas de La Fontaine, senão conversas de animais. Tal é, em substância, o princípio da mitologia. Os deuses não eram, pois, senão os espíritos ou as almas dos seres mortais, como os dos nossos dias. Mas as paixões que a religião pagã lhe emprestava não dão uma ideia brilhante de sua elevação na hierarquia espírita, a começar por seu chefe Júpiter, o que não os impedia de deleitar-se com o incenso que queimavam em seus altares. Interessante, né? Ele vem aqui dizendo que esses personagens, então, realmente existiram, eram espíritos que tinham ali, certo, algum dom, algum poder, e que, devido ao não entendimento ali do que eles realizavam, né, foram feitos poemas e tudo mais, e sem um fundado pensamento racional, toda
população ali foi acreditando que eles eram até além do que eles falavam, né? Até mais do que eles falavam. Então, é interessante como que ele vem trazendo essa questão desses deuses mitológicos. E aí ele vem finalizando aqui nessa parte, que eu achei interessante, ele vem dizendo o seguinte, né, que eles não dão ideia, aqui no finalzinho, então, não dão uma ideia brilhante de sua elevação na hierarquia espírita. Ou seja, eles poderiam ter, né, esses poderes, vamos dizer assim, né, fazer alguns prodígios para a época, mas em nada se fala, né, da sua evolução espiritual, questão moral deles, né? Tanto é que ali ele cita o deus Júpiter, né, que não impedia de deleitar-se com o incenso que queimava em seus altares. Já o cristianismo os despojou de seu prestígio, e o espiritismo hoje os reduziu ao seu real valor. Sua própria inferioridade pôde sujeitá-los a várias reencarnações na Terra. Poderíamos, pois, entre nossos contemporâneos, encontrar alguns espíritos que outrora tivessem recebido honras divinas, e que nem por isso seriam mais adiantados. O senhor Taxil Delors, que sem dúvida nisso não acredita, por certo quis apenas fazer uma brincadeira, mas sem o saber, não deixou de dizer uma coisa talvez mais verdadeira do que pensava, ou pelo menos, em tese, que não é materialmente impossível. Assim, muitas pessoas, imitando o Sr. Jordan, fazem espiritismo malgrado seu. Então, o que ele vem dizer? Ele veio, né, o senhor ali, Taxi Delord, veio rebaixando os espíritos, né, dizendo que eles acabaram sendo pessoas comuns, pescadores, recepcionistas, né? E sem querer, como disse ali Kardec, sem querer, ele falou de reencarnação. Por quê? Porque se eles não tinham uma evolução espiritual, uma evolução moral grande, numa próxima reencarnação ele tem que se sujeitar, né, às outras situações da vida para poder evoluir. E aí, se a gente... Lógico, aqui quando a gente fala em mitologia, até é complicado entender, porque essa explicação dos deuses do Olimpo, aí tem várias teses, né, que discutem, inclusive tem teses, né, que dizem que eles eram de outro planeta, né, por isso eles tinham essa sabedoria de conduzir o raio, de conduzir o trovão, né, porque eles tinham essas sabedorias. Mas quando a gente pega, assim, vamos pegar, por exemplo, ali os reis que tinham muito poder, a parte do clero, né, lá nos primórdios, na época dos reinados, o clero estava logo abaixo ali do rei, né, então quem mandava mais era o rei e o clero logo abaixo. Então todas as pessoas que foram rendidas homenagens, rendidos sacrifícios, elas tiveram que acabar reencarnando e aí virando, como o senhor Taxil Delors falou, dos deuses mitológicos, virando pescador, virando recepcionista, virando atendente ali nos barcos, né? Por quê? Porque, como o Pereira sempre fala, a evolução não dá saltos, e se você não aproveita no tempo atual aquela oportunidade de evoluir, tanto intelectual quanto moral, será necessário outra reencarnação em condições diferentes para te propiciar, às vezes até de forma mais obrigatória, esse tipo de evolução. Inclusive, no livro dos Espíritos, lá na parte terceira, né, que fala das leis morais, no capítulo 2º, né, que fala sobre a lei da adoração, tem a pergunta 667, que fala sobre politeísmo, né? Politeísmo, então Kardec pergunta, inclusive, fala sobre isso, né? Por que razão bastante falsa a crença politelista, né? Leísta é uma das mais antigas antigas espalhadas, que é bem nessa questão da mitologia aí, né? Então, Kardec, os espíritos vão explicando ali, a condição de Deus único, não poderia existir o homem senão cogitado o desenvolvimento de suas ideias. É bem isso que ele está falando ali, eles criam naquilo que eles viam ali e deusavam às vezes. Então, a gente só coloca aqui para aqueles que querem entender melhor, vai lá na questão 667, em diante, a 668, inclusive tem a explicação de Kardec sobre a palavra de Deus, né? Eu não vou ler aqui, que é um pouquinho longo, mas só para citar, para vocês quiserem colocar ali, ele explica que é bem nesse sentido que o Lero falou, as civilizações antigas, como que elas tinham dificuldades,
Então, eles intitulavam Deus, minúsculo, todas essas pessoas que tinham uma certa poder, né? Vamos dizer assim, que mandava, que fazia as contas, tudo que acontecia, eles intitulavam deuses, né? E aí depois que veio até o advento do cristianismo, o cristianismo traz essa outra questão aí, que foi propor isso, né? Incentivar mais essa questão de um Deus único, né? Um Deus maiúsculo, uma letra maiúscula. E aí eu acho que vem até a dificuldade que nós temos hoje, aí o Kardec, por isso que é quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente tem que começar pela pergunta número 1, né? O que é Deus? Eu mesmo tive muita dificuldade de entender, tinha dificuldade de entender Deus, porque antes de Deus, a gente sempre, quando eu era criança, você sempre vê um Deus, aquele serzinho, cada um cria aquela imagem, né, com um rei com cajado, sei lá, com uma coisa assim, com poder, né? E aí vem a pergunta, né, do Livro dos Espíritos, o que é Deus, né? O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária, né? Então desmistifica toda essa questão de um ser, né? E essa dificuldade que nós temos, até hoje é assim, né? Nós sempre queremos ter uma personagem, né? Como nós aqui, idêntico a nós, né? Aí é difícil, fica difícil. E aí muitas pessoas não atentam. Eu sempre gosto de voltar na questão número 1, né? Porque o que é Deus, né? O que é? Não é quem é Deus, né? Inteligência suprema, causa primária. Então não é um ser, né? É uma coisa que transcende os nossos conhecimentos ainda. Eu acho importante isso. E aqui no Livro dos Espíritos, ele traz, então, nessa questão que eu falei ali, ele vem trazendo essas respostas aí que o Lero colocou ali, da maneira ali, quando ele fala do politeísmo, por que era assim mesmo, né? Pessoa, seres primitivos, então tinha dificuldade, tinha que adorar alguma coisa, então eu adorava o Deus Trovão, o Deus Raio, aí naquela região lá da Grécia, lá da mitologia, então eles criavam esse Deus do mar, Deus não sei o que, criavam nomes, né? Que eles precisavam, sentia isso, criavam monumentos, e até a gente vê constantemente aí aqueles monumentos na Ilha de Pascal, lá que coloca aqueles. É tudo querendo o que é querendo simbolizar um Deus, né? Pode ser seres de outras obras, sim, de outro planeta, que eles vão dizer assim, né? Você podem, mas para eles era deuses, né? Então eles endeusavam aquilo, né? Aí eu não estou aqui querendo entrar nessa área de ufologia, mas com certeza, mesmo na época do Egito, das pirâmides, pode ter aparecido outras civilizações, ou até tido esses contatos que apareciam aí, para eles era Deus. Os faraós eram considerados Deus, né? Ele tinha o título de Deus, né? Que era o que mais podia, que mais tinha mais força, mais poder, né? E assim, a humanidade foi evoluindo, né? E você pode fazer pesquisa, podemos fazer pesquisa, que a gente vai ver assim a dificuldade que nós temos até hoje, né? De entender Deus, né? Nessa concepção, né? De inteligência suprema, causa primária, né? Soberano, justo e bom. Nós temos que aquele Deus decidindo, favorecendo um, favorecendo o outro. Não existe isso, né? Existem leis perfeitas, né? Inclusive, quando a gente estuda nesse capítulo aí, na primeira parte das leis morais, da terceira parte, ele já começa colocando essas questões, né? Que Deus, soberano justo, nunca mudou suas leis. É perfeito. O homem que interpretando era diferente de acordo com o seu grau de civilização. Então, é uma coisa assim. É filosofia mesmo, é religião, é filosofia, é de coisa de a gente pensar, né? Mas a gente tem que sair um pouquinho fora, vou dizer, fora da caixinha, como se diz, não podemos pensar como todo mundo pensa, porque senão não vamos conseguir jamais entender isso. A gente tem muita dificuldade para isso. Eu mesmo demorei muito tempo para ficar questionando, pô, como assim, o que é Deus? Né? O que é Deus? Olha, isso aqui é né? E eu acho bacana essa questão também que você colocou aí da mitologia, que faz uma parte da maneira de entender como os povos interpretavam, né, as divindades. E aí é que nem ele fala, no próprio estudo do Livro do Espírito, ele fala, e os próprios espíritos respondem isso, que através dessas mitologias trazem grandes verdades, né? Porque trazia, é que nem você falou, você vai estudando, você vai chegar na conclusão das reencarnações. Né? Porque daí quando ele fala do que nasceu vão voltar como pescadores, simples, né? Você falou, pai, ele está falando de reencarnação, né? De pluralidade das existências, e assim vai. Basta a gente abrir um pouquinho a mente e entender o fundo das ideias que está sendo colocado. Né? Bacana.
Bem interessante. E é legal que você comentou ali, era o comentário que eu queria fazer, e você até me deu a deixa, porque, como você falou, até hoje a gente tem essa dificuldade da interpretação do Deus, né? Eu me lembro que uma vez eu estava lendo nesses fóruns, assim, eu gosto de ler outras coisas, assim, que não só espírita, eu gosto de ler outras coisas para ter entendimento também de outras situações. Uma vez eu estava vendo um cara que ele era ateu, né? Ele era ateu e ele fez a seguinte jogatina, né? Ele fez a seguinte pergunta para provar que Deus não existe. Ele perguntou assim, você acredita que Deus é onipotente? Ah, não, Deus é onipotente. Ele disse, então ele seria capaz de criar um muro tão alto que nem ele conseguisse ultrapassar, né? Aí você diz assim, peraí, mas se eu falar que ele conseguiria criar um muro que ele não consegue ultrapassar, ele não é onipotente, porque ele não conseguiria passar o muro. E se eu falar que ele não consegue criar um muro, então ele também não é onipotente, porque ele não consegue criar um muro, né? E tudo isso vem se destruir quando você diz assim, que Deus não é um ser, não é quem é Deus, é o que é, né? É o que é, né? Deus não é um ser que precisa ultrapassar um muro, né? Ele não precisa ultrapassar o muro. Então, aí você já consegue desconstruir esse tipo de pergunta retórica, né, que vem só para criar aquela dúvida. Mas uma das questões, assim, que eu estava conversando, eu tive que fazer uma viagem bate-volta essa semana, e daí, voltando, nós estávamos escutando umas músicas gospel, eu e minha esposa, e aí analisando as letras, assim, das músicas, né, que algumas são bem bonitas e tudo mais, mas a gente vê o quanto ainda que esse cristianismo mais ortodoxo aí, vamos dizer, o evangélico, o católico, eles têm uma concepção muito peculiar de Deus, né? E aí, como ele diz assim, tinha uma parte da música que dizia assim, como se fosse Deus falando, né? Eu dei meu filho único para morrer por vós. Eu falei, mas poxa, mas se ele deu o filho para morrer, o filho teve que morrer, né? Porque alguém estava querendo cobrar uma dívida. Vamos imaginar, Pereira, você está devendo uma dívida, ali o cara quer te matar, eu morro por você por causa da dívida. Mas peraí, mas se alguém tem uma dívida, então alguém tem uma dívida para cobrar. Quem que é essa pessoa que tem uma dívida para cobrar, que Deus teve que dar seu filho único para pagar essa dívida? Então Deus estava devendo, sabe? Então, tipo, não tem lógica, né? Se você parar para pensar que Deus teve que mandar Jesus para a terra para ele morrer obrigatoriamente por nós. Então veja que essa interpretação, às vezes, de Deus, ele vem e já está milênios aqui, e essas igrejas, elas não corrigem isso. Elas não tentam corrigir essa questão, né? É a bondade de Deus, né? Eu acho que Deus é bondoso. Peraí, Deus é soberanamente justo e bom. Olha, aí que está a questão de você saber aonde é que está a justiça de Deus? Nas suas leis, né? Porque você só é bom se você é justo igual. Você não vai favorecer um em relação ao outro. Se você favoreceu, você já não é justo. Eu não vou tratar melhor o Lela do que o Pereira mais que o Lela, o outro. Não, existem leis que regem. Entendeu, Raficina? Quero fazer um parênteses aqui, Pereira. É interessante isso que você comentou, porque no próximo estudo que a gente vai fazer, ele vai citar bem isso aí. Questões que visualmente parece que são idênticas, mas que têm um tratamento diferente. Por quê? Porque a gente não vê além, a gente só vê o que está no olho. Sim, é porque a gente só vê o momento aqui agora, né? Se a gente tirar a pluralidade das existências, das reencarnações, aí você vai dizer que Deus é injusto. Por que umas pessoas nascem na pobreza? Eu sempre gosto de colocar essa questão. Porque uns nascem na pobreza e outros nascem com todas as facilidades, né? Próximos de todas as coisas, e outros nascem com toda a dificuldade. Aí você fala, bom, então Deus não é justo. Ele favorece um, aí alguém fala, mas é o pecado capital. Peraí, mas por que o capital caiu só exatamente naquele ali, né? Eu sempre questionava isso com as pessoas evangélicas, quando ia colocar sobre isso, que não falavam, eu falei, bom, então Deus não é justo. Se você teve a oportunidade de nascer numa família que te dá condições de você estudar, se alimentar, de você progredir, e aquele outro que nasceu lá na periferia, pai alcoólatra, mãe prostituta, às vezes, na maior dificuldade, na doença. Peraí, mas por que nele? Então é um sorteio, nasceu, você vai para cá e você vai para lá. Agora, se você tirar o espiritismo, tirar a pluralidade das existências, das reencarnações, aí você vai dizer mesmo que Deus é injusto, né? Não é verdade? Aí quando acontece alguma coisa com a gente, putz, eu tô sofrendo injustiça, mas que injustiça?
Depende. É isso que eu falo, a coisa pode ser exatamente igual, duas pessoas iguais. Uma consegue superar e a outra não, mas por quê? Aí se você pegar só essa vida, fala, puxa, mas essa pessoa era tão dedicada, tão boazinha, tão coisa, aquela outra sim era mais ou menos e tal, e por que conseguiu e aquela outra não? Você está vendo só o retrato dessa vida, né? Essa passagem, dessa experiência aqui. Agora vamos transcender isso para trás, as várias existências, o esforço, entrar no subconsciente, na mente, no pensamento daquela pessoa, o esforço talvez que aquela pessoa está fazendo, que chegou o momento certo para ela transpor aquela dificuldade, né? Então, se a gente não pensar assim, nós vamos cair nesse Deus mesmo assim de favor, né? Faz favor para um e outro favor para outro. Não tem como. Tira a lei a lei das encarnações, aí, a probabilidade da existência, você perde todo o conhecimento de Deus justo, né? Vamos lá, já conversamos bastante sobre isso, né? Vamos. Quer que eu continue aqui? Agora é com você. Então tá. Esse é um tema bem bacana, né? Eu gosto muito desse tema, que eu acho que ele vem bem ao contato com o nosso dia a dia, né? Conversas familiares de além túmulo. Alfredo Leroy Suicida. Ele foi na Sociedade Espírita de Paris, 8 de março de 1861, essa mensagem. O Cicle, de 2 de março de 1861, relata o seguinte fato. Num terreno baldio, no ângulo do caminho dito da Arcada, que conduz de Conflans, né, a Sarreton, operários que iam ao trabalho ontem pela manhã encontraram enforcado num pinheiro muito alto o indivíduo que cessara de viver. Prevenido do fato, o comissário de polícia de Chariton dirigiu-se ao local, acompanhado pelo Dr. Josias, e procedeu às comprovações. Diz o Droit, o oficial, né, que o suicida era um homem de cerca de 50 anos, de fisionomia distinta, vestido de maneira conveniente. De um de seus bolsos retiraram um bilhete a lápis, assim redigido. 11h03 da noite. Subo ao suplício. Deus me perdoará os erros. Perdoará os erros, né? O bolso encerrava ainda uma carta sem endereço, sem assinatura, cujo conteúdo é o seguinte. Sim, lutei até o último extremo. Promessas, garantias, tudo me faltou. Eu podia chegar. Tinha tudo a crer, tudo a esperar. Uma falta de palavra que mata. Não posso mais lutar. Abandono esta existência desde algum tempo tão dolorosa. Cheio de força e de energia, sou obrigado a recorrer ao suicídio. Tomo Deus por testemunha. Eu tinha o maior desejo de me desobrigar para com os que me haviam auxiliado no infortúnio. A fatalidade me esmaga. Tudo se contrapõe a mim. Abandonado subitamente por aqueles que representei, sofro a minha sorte. Confesso que morro sem fé, né? Mas por mais que digam, a calúnia não impedirá que nos últimos momentos eu não atraia nobres simpatias. Insultar o homem que se reduziu à última das resoluções seria uma infâmia. É muito tê-lo reduzido a isto. A vergonha não será toda minha. O egoísmo me terá matado. Conforme outros papéis, o suicida era um tal Alfred Leroy, de 50 anos, originário de Vilmonters, Orne. A profissão e o domicílio são desconhecidos, e depois das formalidades ordinárias, o corpo que ninguém reclamou
foi para o necrotério. Aí o Kardec, ali, fizeram a invocação, né? Ele tinha todo aquele ritual de fazer a invocação, né? E a invocação. Aí depois da equação, a resposta. Não venho como suplicado. Estou salvo. Alfred. Olha. Observação. As palavras estou salvo surpreenderam a maioria dos assistentes. Sua explicação foi pedida no desenrolar da conversa. Nada mais justo, né? Imagina, ele suicidou. Aí vem dizendo que estava salvo e ia contra todo o que Kardec tinha, né, explicado até então. Verdade. Na pergunta número 2. Soubemos pelos jornais do ato de desespero pela qual sucumbiste, e, embora não vos conhecemos, vos lamentamos, pois a religião exige que compartilhemos da dor de todos os nossos irmãos infelizes. E é para vós testemunha de simpatia que vos chamamos. Aí o Espírito responde. Devo calar os motivos que me impeliram esse ato de desespero. Agradeço o que fazeis por mim. É uma felicidade, é uma esperança a mais. Obrigado. Aí já vem aquela questão, assim, que muitas vezes se criam dentro de do movimento espírita, algumas pessoas, dizendo que o suicídio, coloca todo suicida como a mesma coisa, né? Ah, a pessoa suicidou, ela tem que ficar não sei quantos anos, ficar sofrendo, ficar revendo. Não é bem assim, tanto é que na revista espírita tem vários casos, esse aqui é um, né, damos outros, e esse aqui o espírito estava totalmente lúcido, né? Que depois aqui, inclusive, ele vai explicar melhor sobre essas questões, mas ele estava lúcido, falando tranquilamente, né? Sem escrevendo, não sei quanto tempo fazia, mas não demonstrava nada daquilo que às vezes a gente interpreta como uma regra, né, que é, mas não existe essa regra assim, né? E aí o Kardec continua perguntando. Podeis dizer, primeiramente, se tendes consciência de vossa situação atual? Perfeita. Sou relativamente feliz. Ó. Não me suicidei por causas puramente materiais. Crede que havia mais como o demonstrar as minhas últimas palavras. Foi uma mão de ferro que me agarrou. Quando encarnei na Terra, vi o suicídio no meu futuro. Então, ele já vem dizendo que na programação dele ali, de reencarnatória, ele teria que vencer Essa tendência, né? essa tendência de suicídio. Você vê que interessante. Era a prova, ó, contra a qual tinha de lutar. Quis ser mais forte que a fatalidade, sucumbir. Ele quis ser mais forte, mas não teve jeito, né? Aí o Kardec faz uma observação aí, né? Sobre esse... Mas antes de entrar nessa observação do Kardec, né, o dele é suicídio, mas essa é uma questão, né, Pereira, dessas provas que a gente tem que passar, que, lógico, muitas vezes a gente opina ali na programação reencarnatória e escolhe coisas que não consegue ultrapassar mesmo, né? E aí você, não vamos dizer que é uma reencarnação jogada fora, porque toda reencarnação se aproveita alguma coisa, mas não conseguiu cumprir, por quê? Porque não soube respeitar o seu limite, né, evolutivo. Então, eu acho que o aproveitamento disso aí, que falou que nunca se perde, foi a experiência, depois dele analisar isso dessa maneira que está analisando, né? E saber que realmente, fala, puxa, da próxima vez, aqui aprenda a lição, né? Porque nós temos que entender que nós somos espíritos passando por experiência reencarnatória, né? Não somos o corpo aqui que está, não, nós somos espíritos. Aí, eu sucumbi aqui que eu fiz. Aí, se você chegar no mundo espiritual, que ele está chegando ali, e você começar a fazer essa análise que ele está fazendo aí, já é um grande passo, né? Opa, aprendi a lição, isso eu não deveria fazer, né? Eu tenho que pensar diferente nas próximas vezes, né? Então, por isso que nada é perdido, né? Nada tem que ser perdido, né? Vamos ver a observação de Kardec agora. Ver-se logo que esse espírito não escapa da sorte do suicida. Aí, ó. Malgrado o que acaba de dizer. Quanto à palavra fatalidade, é evidente que nele é uma lembrança da ideia terrena. Põe-se à conta da fatalidade todas as graças que não pode evitar. Para ele, o suicídio era a prova contra a qual tinha de lutar. Cedeu o arrastamento, ao invés de existir em virtude do seu livre-arbítrio. Acreditou que estivesse
em seu destino, né? É um erro também acreditar, né? Que seria fatal, que ele teria que passar por suicida. E aí a pergunta 4, ó. Quisesse escapar a uma situação deplorável pelo suicídio, ganhasse alguma coisa com isto? Aí está o meu castigo, a vergonha do meu orgulho e a consciência da minha fraqueza, Leão. Na 5. Segundo a carta encontrada convosco, parece que a dureza dos homens e uma falta de palavra vos conduziram à própria destruição. Que sentimentos experimentais agora pelos que foram a causa dessa resolução funesta? Ó, não me tenteis, eu vos suplico. Pelo visto, ele era um ser assim que era totalmente marginalizado, né? E ele diz a todo mundo, né? Que conduziram ele à própria destruição. Então, teve muita influência, né? Material ali das pessoas ao seu redor ali, que pelo jeito ele era uma pessoa assim, sem condições nenhuma. Né? Isso aí também é um cuidado que nós temos que ter com pessoas, que às vezes pessoas se aproximam de nós, no nosso dia a dia, ou nas próprias casas espíritas, comentando essas questões de ideias de suicídio e coisas assim, e às vezes a gente não dá a devida atenção para ela, né? O que dá para entender é isso. Até ver alguns líderes religiosos se aproximou de alguém lá, o cara, você tem que se virar, você tem que fazer, você tem que, né, passar por isso. E às vezes o que ele precisava é que alguém chegasse lá e acolhesse ele, né? Ó, vamos junto aqui, vamos tentar fazer alguma coisa. Isso serve de um alerta para nós também, né? Quando as pessoas não se aproximam de nós com algumas ideias assim, a gente tem que valorizar isso, entender isso, né, como uma oportunidade que temos de ajudar alguém para não cair nessa situação, né? E olha que acontece muito isso, né? A pessoa chega desesperada, às vezes a gente, deixa para lá, ele tem que se virar sozinho, né? E o Kardec faz outra observação aqui, ó. Esta resposta é admirável. Pinta a situação do espírito lutando contra o desejo de odiar aqueles que lhe fizeram mal. E o sentimento do bem que impele a perdoar. Receia que essa pergunta provoque uma resposta que a sua consciência reprova. Às vezes você pergunta a pessoa meio da lata assim, a pessoa pode dar uma resposta, né? E a 6. Lamentais o que fizestes? Eu já vos disse que meu orgulho e minha fraqueza são a sua causa. Na 7. Quando vivo, acrediteis em Deus e na vida futura? Minhas últimas palavras o provam. Marcho para o suplício. Aí o Kardec faz a observação. Ele começa a compreender sua posição, sobre a qual, a princípio, pode ter uma ilusão, porque não podia ser salvo e marchar para o suplício. Kardec vem dizendo que ele está meio que esse deslumbrado seria a palavra, né? O meio ali tipo, sem compreender a situação, porque lá no começo ele veio dizendo que ele estava feliz e que ele estava salvo, né? De repente você foi conversando com ele, parece que foi caindo a ficha, né? E ele viu, opa, o que eu fiz foi errado, é o meu suplício, agora estou marchando para o suplício. Agora está compreendendo a situação que ele está. Né? Isso é aquelas pessoas, às vezes, que querem demonstrar a mais daquilo que realmente ela é, né? Que entende? Então a pessoa pergunta, sou feliz. Mas será que é feliz, né? Aí se você vai conversando com ela, você está percebendo que não é isso mesmo. Né? Foi quando o Kardec, conforme foi conversando, ele foi compreendendo isso, né? Aí o Kardec faz um 8. Tomando essa resolução, que pensáveis que vos aconteceria? Eu tinha bastante consciência da justiça para compreender o que agora me faz sofrer. Por um momento tive a ideia do nada, mas a repeli. Bem depressa. Não me teria matado se tivesse tal ideia. Primeiro me haveria vingado. Olha, tá vendo? Se não tivesse nada, né, eu ia primeiro, mato todo mundo que tá me achacoalhando, né? Depois eu penso. Ó, o Kardec faz outra observação. Essa resposta é, ao mesmo tempo, muito lógica e muito profunda, claro, né?
Se você analisar pela lógica da questão da resposta, sim, né? Se ele acreditasse no nada, a morte, em vez de se matar, ter-se-ia vingado, ou pelo menos teria começado por se vingar. Se você não acredita em nada, então, né? Vamos para frente. A ideia do futuro o impeliu a cometer um duplo crime. Com o nada, o que teria a temer se quisesse tirar a própria vida? É verdade, né? Não mais temia a justiça dos homens, ele teria prazer da vingança. Tal a consequência das doutrinas materialistas que certos sábios se esforçam para propagar. Olha, o Kardec, ele pega uma coisa assim, né, e traz um conhecimento para a gente, né? E é verdade, né? Se a pessoa não acreditasse no nada, ele não ia fazer isso, né? Na 9. Se tivesses bem convencido de que as mais cruéis vicissitudes da vida são provas muito curtas em face da eternidade, terias sucumbido? Muito curtas, eu sabia. Mas o desespero não pode raciocinar. Né? Esse é outro fato. Né? O desespero é difícil a gente julgar as coisas. Né? A gente analisa a situação que a gente está como se fosse o pior cenário, né? E eu sempre costumo a gente analisar assim ao nosso redor, né? O irmão tá do lado, né? Poxa, como que você tá? Que nem você falou da felicidade. Eu tenho um amigo meu, né, eu sempre digo assim, a gente chega e aí, tudo bem? Quase bom. Eu falo sempre quase bom, né? Eu falo, não, por que quase bom não? Porque bom tudo não tá, né? Eu falei, cara, eu já sempre digo que eu tô bom, né? Porque tô com saúde, tô falando, tô com a sanidade moral, tenho condições financeiras, graças a Deus, tá? Não tô, né, super bem financeiramente, super bem de alguma outra forma, não tô, mas tô muito melhor. Né? Veja, por exemplo, agora nessa questão das chuvas, né? Quantas pessoas perderam tudo, com alagamento e tudo mais. Eu, graças a Deus, minha casa não aconteceu nada, não tive nenhum prejuízo. Cara, eu tô super bem comparado com outras pessoas, né? Então, essa questão é interessante, né, de você analisar essas intempéries que acontecem na sua vida, comparado com outras pessoas também, para você notar que, por mais que você esteja sofrendo, passando um percalço, uma dificuldade, ela é superável e não vai ser nem a maior e nem a menor de todas, né? Aí ainda você está colocando mais uma questão material, né? Mas a felicidade e a coisa é muito relativa, né? Tem pessoas que, na maior simplicidade, às vezes, com falta de recursos, e você conversa com elas, você vê que são pessoas felizes, são alegres, estão de bem, porque elas compreenderam a sua posição, a sua real, entendeu o raciocínio? Porque o que é a felicidade, né? Uma pessoa pode ter todas as condições financeiras, tudo tranquilidade, e será que ela é feliz? Se fosse assim, não se estudava, né? Não acontecia, essas tragédias grandes acontecem às vezes com pessoas, vamos dizer assim, de parte das sociedades que são economicamente estáveis, têm condições de tudo, e acontecem essas barbáries aí. Então é muito relativo, né? A gente entender essas questões aí, né? Depende muito do espírito de cada um, né? É isso que eu tô falando. Perguntar se a pessoa está bem, mas estou bem, bom, materialmente não, mas espiritualmente. Aí é que tá, né? Aí que vem a filosofia espírita, né? Se você compreender isso, que nós somos seres que estamos estagiando, passando por experiência, aí você tem que compreender, fala, puxa, graças a Deus que eu estou passando por isso, que eu tenho que aprender alguma coisa aqui, estou indo, né? Tô progredindo, tô firme, tô conseguindo me manter, né? É meio complexo, né? Aí o Kardec vai na 10 aí. Rogamos a Deus que vos perdoe em vosso favor, ele dirigimos esta prece, a qual a todos nos associamos. Olha a prece agora aqui, ó. Prece de Kardec. Deus Todo-Poderoso, sabemos a sorte reservada aos que abreviam seus dias, e não podemos entravar vossa justiça. Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Possa ela estender-se sobre a alma de Alfred Leroy. Possam também nossas preces, mostrando-lhe que há na terra seres que se interessam por sua sorte, aliviar os sofrimentos que suporta por não ter tido a coragem de resistir às vicissitudes da vida.
espíritos bons, cuja missão é aliviar os infelizes, tomai-o sob vossa proteção, inspirai-lhe o pesar pelo que fez e o desejo de progredir por novas provas, que saberá suportar melhor. Aí o Espírito responde: essa prece me faz chorar, e por isso sou feliz. Bonito, né? Bonito e interessante, né? A prece de Kardec, né? Ele vem trazendo, né, que apesar da ciência que eles têm, né, de que qual a sorte que as pessoas tenham, né, o que se destina à pessoa que faz suicídio, ele também acredita na misericórdia infinita de Deus, né, e além disso ele já vem pedindo também ali para os espíritos bons, né, do plano espiritual, acolher a pessoa. Lógico, Deus é infinitamente justo, que nem ele falou ali, né, na sua misericórdia infinita, ele tem uma parte que é na sua vossa justiça, né, é a vossa justiça de Deus. Lógico que não vai poder dar um desfecho diferente para ele, né, ao peso das preces, da vontade da população. Ele vai ter que ter aquilo que ele merece. Mas, de contrapartida, pode ter os espíritos bons que vão lá ajudar, né, a dar um consolo, a dar uma explicação, a ajudar eles. Ó, você vai ter que passar por isso aqui no plano espiritual, né, que nem a gente já estudou em outras situações da revista ali, que às vezes a pessoa se mata com tiro e tudo mais, que ela chega a deformar o perispírito, né? A pessoa vai ter que passar por uma, né, vamos dizer assim, uma remodelação do espírito, mas com os espíritos bons dando esse ajuda, a pessoa talvez consiga fazer de uma forma mais rápida do que ela ficar lá totalmente alheia, né, perdida lá nos locais obscuros lá do plano espiritual, e aí quantos anos ela ficaria isso até conseguir fazer essa recuperação? Eu acho que a parte que você colocou aí, eu começo conversando, que começa ali, ó. Não podemos entravar a vossa justiça, a justiça divina, não podemos entravar, né? Olha que ele começa falando assim, bem que você colocou aí nesse ponto aí, né? Mas aí nós sabemos que, ó, estender só nossas preces mostrando que na Terra, quer dizer, sintonizando com ele, mostrando que existem outras oportunidades, outros caminhos que ele pode, vamos dizer assim, resignar esses erros aí, trabalhando no bem, outras encarnações, que ele vai colocando aí, né? Ó. Que, ó, inspirar-lhe, apesar para que faz o desejo de progredir por novas provas que saberá suportar melhor, porque as preces, as pessoas que chegaram nele ali, dá aquela força. É a mesma coisa que você tem que atravessar esse trajeto aqui, que ele é terrível, horrível, tá? Ninguém pode mudar a estrada, né? Vamos dizer assim. Mas pode dar força para a pessoa para que ela possa ir desviando das pedras, ajeitando ali, a pessoa, puxa, está comigo aqui, tem gente olhando para mim, tem gente colocando aqui, então vamos continuar, vamos insistir, né? Não vamos fraquejar. Eu acho que aí é que está a grande coisa, né? Agora, se você pedir assim, Deus, alivia a prova dele, não é isso que ele está pedindo, ó. Não é pedindo alívio, né? Ele está mostrando isso, né? Mostrando que há na Terra seres que interessam pela sua sorte. Só você saber que tem alguém pensando em você, acreditando em você, não dá força na gente? Não é assim que as pessoas fazem com a família, com os amigos, colegas? Fala, puxa, mas eu tenho tanta pessoa que me preocupa, que interessa por mim, coisa assim, vamos em frente, vamos em frente. Essa peça aí, ela é muito rica, né? Muito bonita mesmo. Da maneira de nós orarmos também, nós temos que pensar de maneira diferente, né? Sim, e fazendo uma recapitulação de uma outra vez, de uma outra questão de prece que Kardec ensinou, que ele estava falando o seguinte, né, que quando você faz uma prece, né, estou fazendo a prece destinada ali ao seu Alfredo Leroy pelo suicídio que ele fez, para que Deus resgate ele e tudo mais, blá, 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 tá, beleza. Mas, de repente, ele já foi resgatado, já está nas camas de cura, tá? Então minha prece não serviu não serviu, porque eu orei para ele e ele já não está mais lá. E Kardec veio explicando, né, que a prece, ela é aproveitada para outras pessoas que estão nas situações. Eu achei formidável isso, né? Porque quando você faz uma oração, lógico, você vai oferecer ele ter a um ente desencarnado, alguma pessoa ali que você conhece, vai tentar destinar e mentalizar aquela pessoa. Mas às vezes aquela pessoa já não está necessitando mais daquela ajuda e essa prece não é perdida, ela é utilizada para outras pessoas. Vamos partir para essa prece que nós vemos aqui agora, aqui, né? Colocando aqui. Então, falar, pô, mas eu já foi muito tempo atrás. Mas
Será que, conforme nós estamos falando aqui, não pode ter se aproximado os seres, outros espíritos, entidades, chegar para esses que estão precisando, às vezes, disso, né? De entender que tem alguém na Terra preocupado com eles, que ele fala, que interessa por a sorte dele, né? Dos suicidas, né? Olha o que ele está falando, né? Então, eu acho que é que nem você falou, a gente não podemos pensar assim, né? E o Kardec continua perguntando ainda, né? Ela faz a pergunta 11. Disseste no início, agora estou salvo, olha aí. Como conciliar essas palavras com o que disseste depois? Marche para o suplício? Você levantou já antes lá atrás, né? E como... Aí o Espírito responde, e como entendeis a bondade divina? Eu não podia viver, era impossível. Crede que Deus não veja o impossível nesse caso? Aí o Kardec faz a observação. Em meio a algumas respostas, notavelmente sensatas, há outras. E estas é do seu número, que denotam nesse espírito uma ideia imperfeita de sua situação. Isso nada tem de extraordinário, se pensarmos que ele morreu há poucos dias. Olha aí, ó. Aquilo que nós estávamos falando ali da questão do suicida, que suicida, que não sei o que fala, não, ele morreu há poucos dias. Ele tem ainda dificuldade de tudo, mas já está comunicando, né? Então não existe aquela regra que muitos colocam. Aí Kardec faz uma pergunta a São Luís. Podeis dizer a sorte do infeliz que acabamos de invocar? São Luís responde, a expiação e o sofrimento. Não tem como escapar da justiça divina, né? Não há, a expiação e o sofrimento. Não há contradição entre as primeiras palavras desse infortunado e suas dores. Ele se diz feliz. Feliz pela cessação da vida. E como ainda está preso aos laços terrenos, sente apenas a ausência do mal terreno. Mas quando o seu espírito elevar-se aos horizontes da dor, da expiação lenta, terrível, desenrolar-se-ão diante dele, e o conhecimento do infinito ainda velado aos seus olhos, ser-lhe-ão o suplício que entreviu. Tá vendo? Explicou muito bem, né, o São Luís ali, né? Porque para ele estava salvo, porque agora ele não tinha mais ali aquela situação terrena, né? Agora ele, imagina até aquele estresse ali de você viver diariamente, ter que acordar, por exemplo, vamos pensar um trabalho, você ir trabalhar e não gostar desse trabalho. Aí você vai lá e pede a conta, sair do trabalho. Tá, mas e agora? Você vai viver do quê? Ah, não sei. Mas só o alívio de não ter que ir mais naquele lugar já tá bom. Era mais ou menos o que o Espírito estava passando. Só o alívio de não estar mais em meio àquelas pessoas já estava bom. Mas da mesma forma que você ficar sem trabalho, vai chegar um momento que você vai sofrer e vai perecer, e ele também vai chegar no momento que ele vai cair na real e vai ver que aquilo que ele vai ter que resgatar lá no plano espiritual por ter feito suicídio é tanto quanto mais difícil, né, do que ele estava passando na Terra. Aquilo ali era a prova, né? Era o momento dele superar ali e aliviar um monte para frente. Que nem ele coloca no começo lá, o que são alguns anos em relação à eternidade, né? E isso é coisa para a gente pensar também, né? Para nós, né? Poxa, que isso é alguma dificuldade, né? E aí eu sucumbe. Aí claro, você pergunta de supetão assim, não, agora eu tô feliz, não tem ninguém me cobrando, né? Não tem ninguém no meu pé, né? Aquela pressão, do pessoal tirando sarro, falando, ameaçando. Mas e depois, né? Que nem você falou. E aí o Kardec faz uma 13 aqui ainda, uma questão 13. Que diferença estabeleceis? Aí ele está perguntando a São Luís, eu acredito, né? Que diferença estabeleceis entre este suicida e o da samaritana? Ambos se mataram de desespero. E, no entanto, sua situação é bem diferente. Este se reconhece perfeitamente. Aquilo que eu falei já antes, ó. Fala com lucidez e ainda não sofre, ao passo que o outro não acreditava estar morto, desde os primeiros instantes. Sofria um suplício cruel, ou de ter a impressão de sentir seu corpo em decomposição. Aí o São Luís responde, uma imensa diferença.
O suplício de cada um desses homens reveste o caráter próprio do seu progresso moral. O último, alma fraca e alquebrada, suportou tanto quanto creu. Duvidou da sua força, da bondade de Deus, mas nem blasfemou-a, nem amaldiçoou. Seu suplício interior, lento e profundo, terá a mesma intensidade da dor que sentiu o primeiro suicida. A pena não é uniforme. A pena não é uniforme à lei de expiação. Claro, porque nós temos que, também é o outro erro que nós temos de botar regrazinha assim, né? É assim, vai ser assim, é suicídio, é assim, assim. Não é. Ele deixa bem claro nessa resposta aí, né? É que nem aquela questão, né, que o pessoal fala, reino mineral, reino vegetal, aí o reino animal e o reino humano. Em que momento, qual que é o limite entre o animal e o humano? Mas não há um limite, né? Ele é um degradê, vamos dizer que ele é um degradê, ele vai aos poucos, ele vai passando. A mesma questão dessa questão do suicídio. Aí eu me suicidei e o outro suicidou. Então a mesma coisa vai colocar, no mesmo caminho. Tem que analisar, né? Tem que analisar, né? Analisar. E assim como qualquer tipo de morte, né? Morte violenta, morte não violenta, então não dá para você colocar essa regrinha assim, não pode se comunicar porque ele morreu ontem. Se você pegou um suicida que morreu há dias e você conseguiu falar que ele colocou lucidamente, então não é essa a regra. Existe, claro, dificuldade, deixa bem claro isso, mas não é assim, foi a lei de Deus não é assim, né? Porque nós somos seres individuais, cada um tem as suas necessidades. Se não fosse assim, nós somos um robô, uma maquininha. Você fez isso, é que nem a justiça terrena é assim, né? Você fez isso, é condenado a 10 anos. Não, a justiça divina envolve muito mais de questões do moral, do desenvolvimento, do desejo, né? Do cara que, de muita coisa que envolve nisso. E o Kardec faz uma nota aqui. A narrativa suicida da Samaritana foi publicada no fascículo de junho de 1858. Aqui é o Lero que foi, né? Aula 21 e 22. Aqui o nosso editor. Aí o 14. O Kardec continua perguntando a São Luís. Aos olhos de Deus, qual o mais culpado? E qual que sofrerá grande castigo? Este que sucumbiu à sua fraqueza ou aquele, por dureza, foi levado ao desespero? Fez a pergunta aqui. Resposta. Seguramente o que sucumbiu pela tentação. 15. A prece por ele dirigimos a Deus, lhe será útil? Sim. A prece é um orvalho, bem fazejo. Tá aí, né, gente? Olha aí que bacana esse texto de hoje, né? Para nossa reflexão, que a gente vem conversando muito sobre isso, né? Primeiro, eu acho que eu já falei até no começo, ali no meio do texto ali, aquela questão que ele coloca ali que as pessoas às vezes não ouviam ele, né? Não deixavam ouvido, não era ouvido por pessoas que às vezes ele procurava. De nós ficar um pouquinho mais atento para essas situações de suicídio, quando alguém chegar próximo de nós, mostrando qualquer tendência dessa, né, de nós conversarmos com ele, explicarmos, orientarmos, né, e acolhermos, né. E a segunda é essa outra parte mesmo aí que ele colocou no final daquela oração, né, de nós compreendermos um pouquinho mais a justiça divina aí para nós entendermos todas essas nossas experiências que passamos no mundo terreno, né, gente. Chegamos no nosso horário? Rapidinho, parece que o estudo da Revista Espírita passa tão rápido. O tempo nesse horário parece que ele é mais curto, né? Parece que é mais curto. Mas tá aí, meus amigos, minhas amigas, meus colegas que nos assistem, que nos ouvem aí. Nós sabemos que muitos, às vezes, vão entrando aí nos canais de YouTube, procurando um estudo ou outro, e às vezes caem nesses vídeos. Tá aí a reflexão da filosofia espírita. Eu acho que é muito importante para nós compreendermos as leis divinas, como foi colocado ali hoje, compreendemos Deus, nós entendemos essa nossa essência como seres espirituais, com
a pluralidade das existências que passamos, várias e várias experiências no mundo terreno, continuamos no mundo espiritual, né? Isso é importante, porque senão nós não acabamos caindo num paradoxo do que é Deus, né? A gente fica buscando a justiça de Deus nos parâmetros puramente material do momento que estamos passando. Inclusive para a situação da humanidade agora que estamos passando. Nós percebemos aí agora um certo agravamento bélico, né? Em algumas partes do globo aí que pode se complicar. Se a gente fica pensando assim, simplesmente no agora, eu falo, puxa vida, onde é que está Deus? Onde é que está? Mas se a gente começa a entender isso, isso vem já muitos e muitos passagens, muitas experiências terrenas. Então nós temos que entender assim, é que é Deus dando a oportunidade do homem de rever as suas atitudes, seus atos, né? Os povos serem mais humanitários. É difícil, mas não podemos perder jamais essa nossa essência de seres espirituais, estagiando no mundo terreno, e que temos um comandante supremo no orbe terreno, que é Jesus, que ele está no leme da terra. Se a terra sucumbe, é porque é preciso para começarmos a compreender o que precisa ser mudado. E assim, nessas reflexões, vamos agradecendo a Deus por essas oportunidades encarnatórias que estamos passando esta agora, aonde estamos, eu gosto de sempre frisar isso, estamos nos aproximando ainda mais dessa filosofia que nos faz a compreensão das leis divinas, faz a compreensão mais adequada do próprio Evangelho de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, mestre querido, pelo Evangelho que nos dá o caminho. Passados-se mais de 2000 anos, ainda não compreendemos a grandeza dos teus ensinamentos através do Evangelho. Mas vamos persistindo, estudando, para quem sabe um dia podemos ser chamados de aprendizes do Evangelho, dos teus ensinamentos. Queridos amigos, benfeitores, que nos acompanham, nos intuindo, nos ajudando, nos dando força. Obrigado. E o nosso agradecimento a todos aqui que nos acompanham. Bem sabemos e temos notícias constantemente nos grupos mediúnicos, que grupos de amigos do plano espiritual se aproximam dessas reuniões para também aprender um pouco desse ensinamento, que não é porque eles estão no mundo espiritual que conhecem a filosofia espírita. Por isso, a esses amigos também agradecemos e oremos para terem força, coragem, discernimento, para continuarmos o processo evolutivo, cada um de acordo com suas reais necessidades. Que assim seja.